Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Márcio Gomes, sou membro na Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, em Rio Daria, Saquarema, cujo nosso pastor-presidente é o nosso querido pastor Erinaldo João dos Santos, na qual quero transmitir o abraço dele a você que nos assiste nesse momento. Eu trago uma palavra de Deus para os nossos corações, que está em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O apóstolo Paulo registra aqui, para a glória de Deus, a grande vitória da igreja, que foi a vitória de Cristo vencendo a morte, vencendo Satanás e os demônios, e todo o principado e potestade. Foi na cruz do Calvário. Paulo registra aqui, nesta forma: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças. Paulo está querendo dizer aqui que, mediante as leis divinas, a lei de Moisés, ninguém conseguia cumprir. Ninguém. Todos falhavam de alguma maneira. Ninguém conseguia pagar a dívida. Era impagável. Todos falhavam. Todos falharam. E então, a lista dos nossos pecados era enorme. A lista do nosso erro, das nossas fraquezas, eram enormes. E não tinha como pagarmos. A humanidade inteira foi contaminada por causa do pecado de Adão. Paulo chegou a escrever em Romanos capítulo 5: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, toda a raça da humanidade ficou contaminada. Em Romanos também está registrado na Bíblia Sagrada. Em Romanos, a Bíblia nos diz: eis que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na realidade, não tinha um ser humano qualquer que pudesse dizer: eu sou santo, eu sou uma pessoa justa, não tenho pecado. Não tinha como. Porque através de Adão, todos nós herdamos na nossa natureza humana o pecado. O salmista chegou a registrar no Salmo 51, versículo 5: eis que em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que em pecado fui concebido. O salmista reconhecia que por mais que ele fizesse todo esforço, não chegaria e não atingiria até mesmo a estatura de santidade. E qualquer um da raça humana, todos nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Não tem um sequer que poderia se salvar. Mas a Bíblia diz que a cédula que era contra nós, o Senhor Jesus rasgou e cravou na cruz. Aleluia! De alguma maneira nos era contrária, atirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. E outra coisa que ele fez: despojou os principados e potestades. Paulo usa aqui uma linguagem de uma das táticas militares da época do mundo antigo. Quando se vencia a guerra, o exército inimigo que foi vencido tinha que desfilar nu, desarmado, pelo meio da cidade,
porque agora estava capturado, e declarar que o rei daquele país era o rei deles. Sabe, a mesma linguagem Paulo usa para nós, que assim como o imperador de Roma capturava as outras nações, assim como o imperador de Roma vencia, e aqueles que eram capturados por ele tinham que desfilar nu pelas cidades, gritando quem era o rei deles a partir daquele momento. Eles andavam desarmados, sem roupa, e todos tinham que ver a sua nudez, ou seja, eles ficavam impotencializados, perdiam as forças, perdiam a potência, poder de ataque. Assim Deus fez com Satanás. O Senhor desarmou Satanás e todo o inferno. O Senhor Jesus expôs todo o inferno publicamente, quando ele bradou na cruz do Calvário: Tetelestai, que significa está pago. Jesus pagou as minhas dívidas. Jesus pagou as suas dívidas no Calvário e nós não devemos mais nada. Pelo sangue de Jesus nós temos a vitória. Olha que coisa gloriosa. 4 coisas importantes são mantidas na cruz do Calvário. A primeira dela está registrada em Romanos, capítulo 5, versículo 8 ao 10, que é o amor de Deus. Olha que coisa gloriosa. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos da ira. O amor de Deus levou Jesus a morrer por nós na cruz do Calvário. Foi o amor de Deus que fez com que seu Filho derramasse o seu sangue na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter vida eterna garantida. E outra coisa interessante aconteceu com a morte de Cristo. Versículo 9 de Romanos 5 diz: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. A grande ira de Deus será derramada sobre este mundo. Em Apocalipse chega a registrar sobre as taças da ira de Deus que será derramada sobre a terra. Isso será depois do arrebatamento da igreja. E quem tiver aceitado a Cristo como seu único Salvador já está livre da ira futura. Mas quem rejeita Cristo como seu Salvador está condenado, porque em Marcos 16 diz: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado, ou seja, fizer profissão pública da sua fé a Jesus Cristo, esse será salvo. Então, outra coisa gloriosa, fomos justificados. A palavra justificar significa isenção da dívida, isenção da culpa. Jesus nos isentou da nossa culpa. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Você pode glorificar a Deus porque o sangue de Jesus que nos garantiu esta vitória. Foi o amor de Deus, o grande amor do Pai revelado a nós, que nos garantiu esta possibilidade de salvação. A segunda coisa importante que foi mantida e liberada na cruz, a sabedoria de Deus. Isso mesmo, a sabedoria de Deus se revelou para nós na cruz do Calvário. Olha o que Paulo escreve para nós em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito:
Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, encontramos nesse texto sagrado que Deus revelou a sua sabedoria na cruz. A primeira coisa que encontramos na cruz, amor de Deus. E em segundo lugar, a sabedoria de Deus. Sabe por quê? Paulo registrou que os gregos buscavam sabedoria, os romanos buscavam sabedoria e os judeus buscavam sinais. Eles queriam provas contundentes acerca de Cristo. Mas Paulo pregava o Cristo crucificado. Ele chega a explicar em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 ao 5 desta maneira: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Paulo pregava sobre o Cristo crucificado, as pessoas eram curadas. Quando Paulo pregava acerca do Cristo crucificado, vidas se rendiam ao poder de Deus, ao poder do Senhor Jesus Cristo, aceitando-o como Salvador. E os gregos não entendiam por que o povo vinha e adentravam a esta nova religião que Paulo estava pregando, porque existia uma cultura helenística entre os gregos, que os próprios imperadores se autodenominavam deuses, e também os gregos se achavam os homens mais sábios do mundo. E quando Paulo buscava pregar o Cristo crucificado, ele usava linguagens simples e não persuasivas. Sabe por quê? Quando Paulo falava, pessoas eram curadas, porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Paulo estava cheio da virtude de Deus. E em Roma, em Corinto, na Grécia Antiga, o berço das faculdades, a matéria principal era a filosofia. Existiam inúmeros filósofos e eles recebiam para filosofar em público. Só que quando os filósofos falavam, nada acontecia. Eram apenas palavras vazias, palavras de sabedoria humana, e não passava disso. Mas quando Paulo falava do Cristo glorificado, quem ia cego voltava enxergando. Quem ia mudo para aquela palestra, para aquela concentração, voltava falando. Quem era enfermo voltava curado de toda sorte de enfermidade. Porque o poder de Deus habita na simplicidade, o poder de Deus habita onde existe a pregação do Cristo que foi crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. O Evangelho de Deus demonstra sabedoria. Para os gregos era loucura. Por quê? Que palavra nova era esta? E para os judeus, eles queriam mais uma prova
de que era o evangelho do Cristo prometido, pedindo sinais, ao ponto de Jesus dizer uma vez: uma geração perversa e incrédula pede sinal, e nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia e depois foi vomitado e pregou na cidade de Nínive. Cristo ali estava falando da sua morte, que seria apenas 3 dias que ele iria, aleluia, passar no seio da terra. Quando Cristo expirou, ele desceu às partes mais baixas e ele fez o que tinha de fazer. Ele foi ao mundo dos mortos e pregou para aqueles que estavam em prisões, ou seja, todo aquele que creu na mensagem de Abraão, todos os profetas que obedeceram a palavra de Deus, que estavam ainda esperando alguém para abrir os portões celestiais, porque eles aguardavam este momento. E quando Cristo, aleluia, desceu às partes baixas, ele tira de lá, daquele local onde esperava os profetas e todos aqueles que obedeciam às leis de Moisés e obedeceram à palavra de Deus, e retirou-os e levou para o seio de Abraão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 3 dias, no 3º dia Cristo ressuscitou e foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus, glória a Deus. E a pregação do Cristo glorificado causava espanto naquela geração que ainda não conhecia o poder de Deus. Mas a sabedoria de Deus foi revelada no Calvário. Outra coisa que foi revelada no Calvário, o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 24 e verso 25, diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O poder de Deus se revelou na cruz do Calvário. Glória a Deus, glória a Deus. A quarta coisa que aconteceu na cruz do Calvário de importante, que foi mantida e é mantida por Deus, está em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 10. Diz assim, desta maneira: a justiça de Deus diante do céu e do inferno e de todo mundo foi a sua palavra cumprida. A quarta coisa que aconteceu foi que a justiça de Deus diante dos céus, do inferno e de todo mundo, a sua palavra foi cumprida. Então conferimos aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 10, diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Para você entender o contexto, o verso 5 até chegar ao 10 vai nos explicar. Diz assim, Filipenses 2, do 5 ao 10. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Você pode glorificar a Deus? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Eu glorifico a Ele, porque na cruz Jesus derrotou Satanás, todo o principado, toda a potestade, todo o demônio foi derrotado na cruz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E agora se cumpre o que está no verso 10. O nome do Senhor é adorado dos que estão nos céus, ou seja, os anjos, o arcanjo, os querubins, os serafins e toda a igreja, quando for arrebatada e estiver lá nos céus, vai adorar o nome do Senhor. Mas lá no céu, os anjos, o arcanjo, os querubins e serafins adoram e reconhecem a majestade do nosso Deus. Dos que estão nos céus e na terra. Ei, aqui na terra, o nome de Jesus é reconhecido como o único que tem todo o poder. A igreja adora o nome de Jesus. A igreja glorifica o nome de Jesus. Aleluia! E ainda existem aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, mas têm temor de Deus e reconhecem que Deus é Deus e que Jesus é digno de toda adoração. E também a Bíblia diz dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Sabe qual é essa expressão aqui, debaixo da terra? É que o inferno fica nas profundezas da terra. Tem gente que brinca e diz que não existe inferno. Sim, existe. A Bíblia diz que ele está preparado para o demônio e seus anjos, para o diabo e seus anjos. Então, lá no inferno, nas profundezas do abismo, o nome de Jesus é temido, o nome de Jesus é obedecido, o nome de Jesus é respeitado, porque Deus lhe deu todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Você pode glorificar a Deus por causa deste grande poder. Aleluia! O poder de Deus foi revelado na cruz do Calvário. Glória a Deus! Glória a Deus! E eu quero também dizer que, aleluia, a cruz, ela tem vários ângulos, tem várias direções. A parte de cima da cruz, aleluia, aponta para onde é os céus. Se você parar para perceber, a parte onde ficava o pescoço do crucificado era a parte mais alta. Isso significa que essa direção da cruz aponta para o céu, que significa que é do céu que veio a nossa salvação. Em João 3,16 a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A parte alta da cruz aponta de onde veio a nossa salvação, nasceu no coração de Deus. E os braços da cruz aponta para o amor de Deus. Os braços da cruz fala de direção para a esquerda e para a direita. Quando o Senhor Jesus morreu, ele morreu de braços abertos. Os braços abertos representam que Cristo está pronto para abraçar todo aquele que vem a Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus está pronto para abraçar todo aquele que vier até Ele. Glória a Deus. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz: vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aleluia! Em Romanos capítulo de número 10, também vai dizer, Romanos capítulo 10, versículo de número 21,
Glória a Deus. Glória a Deus. Diz desta maneira, Romanos, capítulo 10, versículo 21. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Mesmo que Israel desobedecia a Deus, era rebelde, o Senhor estava de braços abertos, buscando reconciliar o povo que havia se rebelado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Então os braços da cruz representam o amor de Deus. Só abraça quem ama, só abraça quem quer perdoar, só abraça quem oferece reconciliação. Os braços da cruz aberto representam amor, reconciliação e perdão de Deus para a humanidade. E também, se você observar, existem dois braços na cruz. Um lado esquerdo, outro lado direito. Sabe o que significa isto? As duas extremidades apontadas por Jesus Cristo em Mateus capítulo 8, versículo 11. Jesus disse: digo, porém, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Meu irmão, é muita gente que será salva pelo amor de Deus que foi derramado na cruz do Calvário, quando ele abriu seus braços. Povos, línguas, nações, todos que creem no amor de Deus através da morte do Senhor Jesus Cristo, que foi ali moído no Calvário, recebem o direito de salvação. Por isso que Cristo fala das duas extremidades. Virão do Oriente e do Ocidente pessoas de todos os povos. Agora, deixa eu lhe dizer, lado esquerdo e direito da cruz fala de escolha. Isso mesmo, também aponta para a escolha, porque no dia do juízo final, a escolha que o ser humano fez é que vai determinar em que lado ele estará. A Bíblia diz que os anjos do Senhor vão colocar os bodes à esquerda e à direita vai estar as ovelhas. As ovelhas ouvirão: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E os bodes vão ouvir desta maneira: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em que lado você quer estar? À esquerda ou à direita? A cruz aponta para várias direções. O lado direito é o lado da salvação, o lado esquerdo, o lado da perdição. E também, aleluia, a Bíblia fala que do lado direito é salvação e do lado esquerdo perdição, porque no momento em que Cristo estava morrendo no Calvário, o ladrão da esquerda zombou de Jesus dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o da direita disse: olha, não fales assim com o mestre, porque nada ele fez para que estivesse aqui, mas nós estamos aqui, sabemos por que estamos aqui. Então, o da direita disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse: te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E naquele dia, quando Jesus adentrou os portões celestiais, aleluia, aquele homem entrou com Jesus no seio de Abraão. Glória a Deus. Então, o lado direito da cruz aponta para a salvação e o lado esquerdo para aqueles que zombam. Até porque a cruz, tanto o lado direito e esquerdo,
aponta para os dois grupos de pessoas que a igreja encontra enquanto prega o Cristo crucificado. O Senhor Jesus diz em Marcos 16 e 15 em diante: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, existe o grupo que crê e existe o grupo que não crê na pregação do evangelho. Então, a cruz aponta para essa direção. Glória a Deus. Mas também aponta para a escolha, conforme eu lhes falei, no dia do juízo. Quem for salvo é chamado de ovelha, vai estar à direita. E quem for bode, ou seja, o símbolo da rebeldia, vai estar à esquerda. Em qual lado você quer estar? Qual lado você vai estar? Decida-se hoje, você que está me assistindo, esta palavra, decida em qual lado você quer estar. Não queira no dia do grande juízo final, o dia do grande trono branco, estar à esquerda, mas escolha hoje estar à direita, porque o Senhor Jesus morreu na cruz de braços abertos para salvar todo aquele que nele crê. Aleluia, glória a Deus. E a parte de baixo, aleluia, da cruz, proclamava a vitória de Jesus sobre o diabo. Realmente, a cabeça da serpente foi ferida. Então se cumpriu o que está registrado em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. A Bíblia nos fala desta maneira: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Glória a Deus! Cristo feriu a cabeça da serpente, morrendo na cruz do Calvário. E Paulo também fala para nós em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14 e 15, para a glória do nome do Senhor. E eu finalizo esta palavra desta maneira: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar glória a Deus porque Cristo venceu a Satanás? Glorifique a Deus porque Cristo venceu Satanás na cruz do Calvário. Isso mesmo, aleluia. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário e os seus braços estavam abertos, a palavra braços abertos também significa pare. Quando alguém quer dar um sinal para alguém parar, aleluia, ele abre os braços, estende as mãos. No Calvário parou toda a festa de Satanás contra a humanidade. No Calvário parou o poder da morte. No Calvário parou o poder da doença. Isaías 53 diz, no verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Toda maldição acabou no Calvário, toda doença acaba no Calvário, toda perdição acaba no Calvário, toda vitória para a igreja começa no Calvário. A derrota do diabo, aleluia, foi conquistada por Jesus no Calvário. Fique com esta palavra.
A cruz de Cristo trouxe grande privilégio para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A cruz de Cristo trouxe grandes bênçãos para nós. Que Deus seja glorificado. Que o nome do Senhor seja exaltado para todo sempre. Você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, entregue sua vida a Cristo, porque Ele morreu na cruz do Calvário para salvar as nossas vidas da perdição eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Fique com esta palavra e que Deus em Cristo nos abençoe sempre poderosamente. E obrigado por estar nos assistindo. Amém.